quarta-feira, 19 de junho. Tema: as chuvas, temporã e serôdia. Vamos ver a pergunta número 6. Que previsão se cumpriu no primeiro século e que impacto esse evento teve? Então, no primeiro século, na época dos discípulos, eles estavam esperando, que Jesus voltasse naqueles dias mesmo, mas eles não sabiam que eles teriam que fazer uma obra antes de Jesus voltar. Então, eles tinham que esperar o derramamento do Espírito Santo. E isso aconteceu na festa, no tempo de Pentecostes. Por causa desse derramamento do Espírito Santo, a igreja cristã, naquela época, aumentou em números de crentes. Então, nós vamos ler Joel, capítulo 2, versos 21 a 24, para ver como isso se cumpriu, o derramamento do Espírito Santo. Verso 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque Jeová fará grandes coisas. Verso 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto já reverdecem, porque a árvore dá o seu fruto, e a vide e a figueira dão a sua força. Verso 23. Então, alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos em Jeová vosso Deus, porque ele vos deu a chuva temporã moderadamente, e vos fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. Verso 24. E as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e azeite. Ou seja, aqui está mostrando que o povo de Israel esperava, após o plantio, o trabalho no solo, na agricultura, eles esperavam duas chuvas diferentes. Uma era no outono, outra era na primavera. E eram essas chuvas que traziam traziam a colheita farta, Agora vamos ver Atos, capítulo 2, verso 1 até o 4. Esses textos que nós vamos ler agora têm a ver com a descida do Espírito Santo. Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Verso 2. De repente, veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam. Verso 3. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Verso 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, os discípulos estavam reunidos num local só, muitos deles, e ali eles estavam orando, pedindo o Espírito Santo para eles completarem a obra que Jesus começou. E nisso, no meio lá, num certo momento, eles perceberam, escutaram um vento, escutaram um barulho, e eles viram sobre a cabeça de cada um deles uma luminosidade. E o Espírito Santo ajudava eles a falarem em outras línguas, e não línguas estranhas, como muitos querem acreditar.
Não existe língua estranha na Bíblia. Existem línguas, outras línguas. Então, o Espírito Santo capacitou todos os discípulos que estavam reunidos porque existia a festa do Pentecostes. E muitas pessoas que falavam outras línguas que não o aramaico, né, o hebraico, estavam ali reunidos. Então foi por isso que o Espírito Santo capacitou os discípulos a falar na língua daquelas pessoas para a obra da pregação. Então, muitas pessoas hoje em dia falam línguas estranhas, essas coisas assim. Não existe língua estranha na Bíblia, né? E mesmo assim, falar a língua dos anjos. Quando os anjos estiveram aqui, eles falaram com a Maria, eles falaram com Abraão, falaram também com José, com um monte de gente. Os anjos vieram do céu e essas pessoas que foram contatadas pelos anjos também entenderam o que os anjos falaram. Por quê? Os anjos falaram na língua daquela pessoa e não era uma língua estranha. Então existe uma doutrina muito mal entendida que todos precisam esclarecer sobre isso. Então vamos continuar a nossa lição. Assim, o que nós vemos aqui em Joel e Atos, que se cumpriu no primeiro século, foi a continuidade da pregação do Evangelho e muitas pessoas então passaram a conhecer a mensagem de Deus e teve uma dessas pregações, 3.000 pessoas se converteram em um só dia. Muitos dos que ouviram a palavra de Deus creram e subindo esse número desses homens a quase 5.000. Atos 4:4 diz isso. Então apenas 120 crentes, aqueles que estavam ali reunidos, né, para orar e pedir a unção do Espírito Santo, eles estavam ali, receberam e a igreja rapidamente foi acrescentando os crentes e muita gente se batizou. Até mesmo um grupo de sacerdotes que obedecia à fé. Às vezes nós podemos pensar, os sacerdotes nunca aceitaram Jesus? Aceitaram sim. Veja lá em Atos 6, verso 7. Então, quando os discípulos foram perseguidos ali em Jerusalém, eles acabavam indo para outras partes pregar o Evangelho. E com isso, outras igrejas foram criadas, implantadas na Judéia, na Samaria e na Galiléia. Paulo mesmo, depois que ele se converteu, ele pregou a mensagem de Cristo, né? E em Tessalônica, os judeus que estavam contra o Evangelho declararam que ele era um causador de tumulto. Mas enfim, pelo poder do Espírito Santo, os discípulos alcançaram o mundo naquela época. A previsão de Joel sobre a chuva temporã cumpriu-se no Pentecostes. Mas, e a chuva serôdia? O que vai acontecer? A chuva serôdia, ela virá para as pessoas que hoje estão clamando por este poder e também para a pregação do Evangelho. E como os judeus esperavam as chuvas para a plantinha germinar e para futuramente ter uma boa colheita, isso é uma comparação com o derramamento do Espírito Santo, com as pessoas que hoje estão buscando, e essa colheita serão as pessoas que serão salvas para o reino de Deus, quando este poder da chuva serôdia recair sobre as pessoas que estão buscando. Pergunta número 7. Como a obra de Deus será concluída? Vamos ler Zacarias 4, verso 6. Ele me respondeu, dizendo: esta é a palavra de Deus para Zorobabel, dizendo: não por força, nem por nenhum poder, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler agora Zacarias 10, verso 1. Nós estamos
procurando responder como a obra de Deus será concluída. Então, o primeiro verso, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Agora, Zacarias, capítulo 10, verso 1 diz: peçam a Deus chuva no tempo da chuva serôdia. Assim, Deus fará nuvens brilhantes, Ele lhes dará torrentes de chuva, e a cada um erva no campo. Ok? Então, é para pedir a Deus a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo. Vamos agora para Oséias, capítulo 6, verso 3. Então, saberemos se estamos prosseguindo em conhecer a Deus, como a alva à sua ida está preparada, e Ele virá a nós como a chuva serôdia e a temporã para a terra. Ou seja, essas chuvas, fisicamente, né, ela era aplicada à agricultura, para germinação e para o fruto que vinha do plantio. Aqui na chuva serôdia, que será o próximo derramamento do Espírito Santo, é para que nós possamos pregar o Evangelho, e tudo que foi feito da chuva temporã até hoje vai ser a colheita. São as pessoas que virão para o reino de Deus. Agora vamos ler Tiago 5, versos 7 e verso 8. Aqui diz: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então aí nós temos, a pregação do Evangelho, ela só será possível com o derramamento do Espírito Santo. E esses termos, chuva temporã e chuva serôdia, são tirados do ciclo da colheita, de Israel. A chuva temporã, ela caía no outono, e ela fazia as sementes germinarem. E a chuva serôdia, ela caía na primavera para amadurecer a colheita. Então, nós sabemos que sem o Espírito de Deus nós não vamos poder terminar essa obra. Então, vamos ler aqui uma citação. Abre aspas. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo, no início da pregação do Evangelho, para germinar a preciosa semente, a chuva serôdia será dada no término da obra para fazer os campos amadurecerem. A obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a marcou em seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã se cumprirão novamente na chuva serôdia com a conclusão desta obra. Fecha aspas. Isso está em grande conflito, página 508. Então, que nós possamos pedir o derramamento do Espírito Santo, e como os discípulos na antiguidade, nós possamos também nos preparar para esta obra de pregação do Evangelho. Deus te abençoe.